Samuel, capítulo 30, 18 a 20. Apenas esses versos e a gente vai posicionar os irmãos conforme for evoluindo a exposição do texto. 1 Samuel, capítulo 30, versos 18, 19 e 20. Assim, Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas. Também salvou suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes havia tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi, e diziam: este é o despojo de Davi. Senhor, mais uma vez, na tua presença santa, rogamos a ti, Senhor, a tua misericórdia, o teu amor, o teu cuidado. Por favor, Senhor, fala, Senhor, aos nossos corações, através da instrumentalidade do teu Espírito Santo. Nós dependemos disso, Senhor. Tão somente disso, que o Senhor fale aos nossos corações. Nós rogamos a ti, nós imploramos ao Senhor. Fala, Senhor, e transforma tudo para o louvor da sua glória, em nome do teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, o tema dessa noite é resgatando a família. Resgatando a família. Nós estamos vivendo uns momentos difíceis em nossa terra, e por que não dizer, a secularização do mundo inteiro. São tempos perigosos, tempos ameaçadores. A família está sendo atacada por todos os lados. E de uma maneira especial, aqui na nossa terra, nós vemos a nossa casa de lei, ela ali, com os seus homens, com aqueles legisladores, os que deveriam defender a integridade da família. E eles estão fazendo a família ruir, em propondo mudanças e nova formatação daquilo que Deus estabeleceu. São tribunais, são homens letrados que fazem as leis mudarem para pior. Querem de verdade desconstruir a família. Uma nação, meus irmãos, ela é composta de famílias. É a célula, são as células. Se aquela célula ela se enfraquecer, se ela estiver mal formatada, a nação ela vai crescer dessa maneira, com famílias mal formatadas, mal orientadas, mal definidas, sem saber cada um seu papel. Como uma nação forte pode ser forte, progressista, ter progresso, com as famílias sendo sem ter direção? Ou melhor, uma direção inadequada, uma direção longe do cuidado de Deus. Longe do cuidado de Deus. Como alguém pode se dar bem na vida fazendo o que não é agradável a Deus? O que Deus reprova? O que Deus abomina? Como alguém pode ser bem-sucedido se Deus, o Criador de todas as coisas, espera um louvor, espera a gratidão, e nós oferecemos a Ele a podridão, o que está errado, aquilo que o homem pensa no seu coração, corrupto e longe de Deus? A família, desorganizadas. Eu quero convidar vocês a verem nesse texto 5 áreas de que o inimigo das nossas almas atua para tentar destruir as famílias. Primeiro é a área das finanças. Segundo é a área da saúde. Em terceiro lugar é o casamento. Em quarto lugar, os filhos. E por último, as amizades. São essas 5 áreas que nós vamos estar procurando trabalhar com esse texto aqui. Esse texto nós lemos o final dele, mas houve uns antecedentes, aquilo que aconteceu antes, e eu vou tentar fazer um resumo disso aqui, o que estava acontecendo ali, qual era o contexto daquela situação. O texto, ele retrata uma crise familiar. Davi, na verdade, ele estava fugindo do seu sogro, Saul.
Saul o perseguia de todas as maneiras para o matar, por causa da inveja. Ele queria matar Davi de qualquer maneira. Davi, um homem bem-sucedido, um guerreiro, um estrategista, havia tido sucesso em muitas batalhas, e o povo estava ao lado de Davi. E isso subiu os ciúmes. Saul ficou enciumado e queria matá-lo de qualquer maneira. E perseguia Davi pelos desertos, pelas montanhas. E Davi já estava cansado de fugir de Saul. Por 2 oportunidades, Davi teve a chance de matar Saul, mas ele, orientado pelo Espírito de Deus, ele não o fez. Então, aquele texto de que as pessoas lançam muita mão, né? Não vou levantar a mão contra o ungido do Senhor, mas ali era o contexto do Antigo Testamento. Davi tinha temor, mas ele também não deixou a sua ira extravasar. Ele falou: não, longe de mim. O Senhor é quem vai levar a cabo tudo isso. Eu entrego toda a minha causa na mão do Senhor. Às vezes nós precisamos fazer, às vezes não. Sempre precisamos fazer isso. Ter confiança de que Deus está na causa. E Davi fez isso. Não, a minha causa está nas mãos de Deus. Eu não vou levantar a minha mão contra o rei. Mas o Senhor vai dar o que ele merece. Mas ele estava cansado. E ele fugiu para a terra dos inimigos. Os filisteus, é sabido que eram inimigos do povo hebreu, dos israelitas. Eram inimigos ferozes. Mas o rei Davi, então, resolveu falar: olha, ali, no meio do inimigo, Saul não vai me procurar. E ele fugiu. E ele foi dar lá com o rei Aquis. E lá ele convenceu o rei de que agora ele estava se associando às fileiras do exército filisteu, e ele então faria oposição a Israel. Davi ganhou uma posição de prestígio naquele exército. Ele era da guarda pessoal do rei Aquis, ou Aquis. Era o escudeiro. Ele tinha toda a confiança. Mas num determinado momento, quando o rei Aquis então resolveu fazer guerra frontal contra Israel, ele convidou Davi, e Davi ia participar. Davi ia fazer guerra contra o seu próprio povo. Mas os príncipes filisteus, eles disseram: não, Aquis, o que é isso? Esse Davi não é aquele que o povo canta. Saul matou os seus milhares, mas Davi os seus 10 milhares. Olha que no meio da batalha ele se volta contra nós. E como vai ser? Os príncipes filisteus não o quiseram na peleja, e ele teve que voltar. Ele estava refugiado numa cidade chamada Ziglag. Ali o povo de Davi estava lá. Quando ele retornou para aquela cidade, então os amalequitas tinham atacado a cidade e tinham levado cativo os seus filhos, as suas esposas, os seus bens, e queimaram a cidade. Tudo estava destruído. No verso número 1 desse mesmo texto, vocês podem verificar aí, diz que eles atacaram com ímpeto. O ataque foi implacável, foi destruidor contra as famílias, contra a cidade. Você pode verificar no verso 1 desse texto. Ali os casamentos estavam separados, separação, e nós vimos essas áreas que ele disse que eles iam atacar. Ele destruiu as finanças porque ele levou tudo. Os inimigos levaram tudo que Davi tinha e os seus homens. Não ficou nada, queimou a cidade inteira, eles não tinham mais nada. Eles ficaram derrotados, estavam falidos. Ele destruiu os casamentos, separou as pessoas. Eles não tinham mais esposas. Eles levaram seus filhos. Caminhos os quais os pais nunca imaginariam que poderiam passar. O inimigo fez isso. E aí nós nos lembramos do nosso maior inimigo, o diabo, Satanás. Qual é a função de Satanás? Qual é a missão de Satanás? Qual é a missão do diabo?
Ele veio para quê? Para deixar a gente tranquilo, né? Ele veio para a gente falar assim, olha lá o diabo está derrotado, né? Bem feito. É assim? Ele está assim? Ele está quietinho no seu lugar? Você acha? Você acredita? Ele veio para matar. Ele veio para roubar, para enganar, para destruir. E você acha que ele não age nas nossas famílias? Você acha que ele está tranquilo? O inimigo bateu contra Sigraque e levou cativo o seu povo. Davi era um homem de Deus. Davi tinha intimidade com Deus, como talvez ninguém aqui tenha. Sobreveio aquela grande destruição. É uma luta sem trégua. E nós vivemos também essa luta. Uma luta onde muitas famílias são atingidas com ímpeto, com violência. Você pode estar dizendo assim, nossa, esse pastor está espiritualizando a coisa, não? Esse pastor agora está vendo o diabo em tudo quanto é lugar? Não, meus irmãos, eu não vejo o diabo em todo lugar. Eu nem ao menos o vejo. Mas eu acredito, sim, porque na palavra de Deus diz que ele anda ao derredor, tentando abocanhar algumas pessoas. Eu acredito na existência dele. E eu sei que ele tem os seus ministros que trabalham para nos destruir. Eu acredito nisso. Eu mesmo, em 2015, enfrentei uma grande crise. E eu estava no seminário, estava na metade do curso. E lá havia muitas demandas. E o seminarista, ele é muito atingido, porque ele tem que fazer muitas coisas. E se ele não toma cuidado, até a sua vida devocional fica comprometida. Você fica com tantas coisas para fazer, que no fim das contas você tem que abrir mão às vezes. Se você não tomar cuidado, se você não se esforçar, se você não dormir até pouco, você acaba deixando de orar. E eu comecei a enfrentar uma crise, e eu não sabia mais o que fazer, estava difícil. E eu fui tomar conselho com um homem piedoso, um homem já experiente, um ancião, um pastor, muito experiente. E eu entrei no gabinete dele e eu falei para ele, falei, olha, eu não estou aguentando, eu vou desistir. E ele falou assim, não, Francisco, não faça isso. Todo mundo quando chega no meio do curso enfrenta esse negócio. Você está orando? Pouco. Falou, pois bem. Falei assim, olha, meu querido, o presbiteriano, eu fiz um seminário presbiteriano, obviamente. E ele era um pastor presbiteriano, obviamente. Falou, o presbiteriano tinha que acreditar um pouco mais, ou melhor, totalmente, na Bíblia. E a Bíblia, você não pode arrancar o Efésios 6. Efésios 6 está lá. Você tem que olhar Efésios 6. É uma luta. É uma luta feroz. Porque nossa luta não é contra sangue e nem carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal na região celeste. Você entende isso? Você entende que existe uma esfera espiritual na qual nós estamos envolvidos, onde a luta é terrível, e você está dormindo enquanto o diabo e seus inimigos avançam sobre a sua família, arrancando o que é seu, arrancando aquilo que Deus te deu. Charles B. Williams, ele propôs uma tradução, uma nova interpretação, uma interpretação. Ele propõe assim, a seguinte tradução para esse versículo: pois nossa peleja não é somente contra inimigos humanos, mas contra os governantes, contra as autoridades e poderes cósmicos deste mundo tenebroso, ou seja, contra os exércitos de espíritos do mal que nos desafiam na luta celestial. É uma tradução possível. Uma tradução possível que eu encontrei num comentário de alguém bem reconhecido, de alguém que estudou, presbiteriano. Meus irmãos, não fiquem desatentos. Essa luta existe. Essa luta existe. E nós temos que tomar parte disso e se colocar de joelhos, porque essa luta se vence de joelhos. Eles feriram, eles queimaram,
muitas pessoas foram feridas no corpo, foram feridas nas suas emoções, foram feridos na sua alma, e eles choraram. Quando os homens de Davi encontraram aquela situação, eles se colocaram, se prostraram, eles choraram. Eles se deprimiram. Doença. Ficaram doentes, abatidos na sua alma. Eu não disse que o diabo, ele atinge a nossa vida física? Pois eles ficaram ali derrotados, chorando, abatidos. Ele já tinha destruído financeiramente, ele já tinha alcançado os casamentos, ele já tinha levado os filhos, agora ele leva a saúde dos homens. Deus quer o espírito maligno, o diabo e os seus emissários querem nos destruir nesse sentido. Ele quer nos atacar nessas áreas. Cuidado, meus irmãos. Desperte, igreja. E ainda pior, tem mais uma área. Eles ficaram amargurados. E hoje pessoas são atingidas pelo demônio, pelos inimigos, pelas hostes espirituais, às vezes não sabem, mas elas estão ao nosso redor. E são amarguradas, são gente sem perdão, são gente sem alegria, são tiradas, são saqueadas. É saqueado do coração da pessoa a sua alegria de viver, é saqueado do coração a alegria de estar em família, é saqueado do coração a alegria de viver com o cônjuge. O inimigo entra nas casas e faz isso, derruba, separa, cria inimizades. E a pessoa fica infeliz e amargurada, não consegue perdoar, não consegue ter a liberdade de viver, pedir perdão e continuar uma vida santa diante de Deus, porque o inimigo ataca sem parar, e as pessoas ficam sem forças, doentes, quase sem motivos para estar se levantando e clamando ao Senhor, sem vigor. Os relacionamentos cheios de desconfiança nunca estarão seguros nas suas casas. Sempre uma nova discussão. Que armas serão utilizadas nessa batalha? Que outras situações as pessoas que estão possivelmente aprisionadas em seus próprios pecados, por ação do inimigo, são pessoas que estão ali sem ânimo para confessar diante de Deus o seu pecado, aprisionadas pelo diabo. Pecados ocultos que você não confessa a Deus, aquele pecado que você não tem nem coragem de colocar diante de Deus, mas não sabe como se livrar. Não tem coragem de confessar, não tem coragem de conversar com o pastor. Não, pastor, o que o pastor vai pensar de mim? O que o pastor vai pensar de mim? Ficam aprisionadas. As pessoas vão me crucificar se saberem disso. É necessário lembrar que alguém já morreu por causa disso, que alguém já foi crucificado por causa do seu pecado, para libertar a sua alma, para se desprender de você mesmo. Cristo há perdão, em Cristo há liberdade. O sangue do Cordeiro cobre multidões de pecados, não um só pecado, todo o seu pecado, até aquele que você vai cometer. Jesus, o Cordeiro, ele veio para realmente dar vida e vida em abundante, mas você precisa confessar o seu pecado, você precisa pedir socorro para Deus, para que Cristo possa libertá-lo, para que Cristo possa curar a sua vida e sarar a tua ferida. Então somente arrepender-se do seu pecado e confessar, e Ele é fiel e justo para perdoar o seu pecado e sarar toda a sua ferida, sarar todo o seu casamento. Confesse seu pecado ao seu cônjuge, confesse seu pecado aos seus pais, confesse a Deus, peça perdão, restaure a sua casa, não deixe que o inimigo se levante. Ele está dando risada dessa sua vergonha, dessa sua timidez, dessa sua amargura.
Liberte-se. Muitas pessoas estão angustiadas porque os seus filhos estão prisioneiros. São prisioneiros de vícios. São prisioneiros do dinheiro, quem sabe? São prisioneiros dos maus hábitos, quem sabe? São prisioneiros da sociedade. Essa sociedade de amigos que não são amigos, não consegue se livrar, sempre arrasta para um programa imundo, sempre arrasta para um lugar desconcertante. Os meus filhos não conseguem se libertar disso. Ou então são prisioneiros de si mesmos. E às vezes, meus irmãos, essa situação de aprisionamento dos nossos filhos que vão se indo, vão se perdendo, ela começa bem sutil na nossa casa. Você tem ensinado seu filho a Bíblia? Você tem privilegiado o ensino da palavra de Deus? Você tem dado oportunidades para o seu filho estar com o povo de Deus? Você acha que isso é importante? De fato importante? Ou será que ele só crescer ser um engenheiro muito bom e reconhecido é o melhor para a vida dele? Ou uma engenheira? Ou uma professora? Você tem dado prioridade do ensino da palavra de Deus na sua casa? Os seus filhos reconhecem as historinhas bíblicas? Eles sabem andar pelos caminhos básicos das histórias? Eles sabem ao menos quem foi Jesus ou quem é Jesus? Ele sabe disso? Quando ele crescer, ele aprende. Mas não é isso que a Bíblia fala. Ensina o caminho, a criança, o caminho que ele deve andar. A criança. E quando mais tarde, ele não se desviará. Obrigação sua, minha. Bom, meus já estão com 33 anos e a outra com 30. Agora, se eu tivesse que ter feito, eu já tinha que ter feito. Mas muitos aqui têm crianças pequenininhas. Não há coisa mais maravilhosa que você se colocar na cama para deitar com seus filhos pulando em cima de você, e falar, vamos contar uma historinha. Olha, você conhece, vamos falar do Jonas, né? Já preguei de Jonas. Um cara que foi engolido por um grande peixe, nossa, que legal. Já pensou? E ele não morreu. Deus cuidou dele. Você já contou isso para o seu filho? Olha Jesus, como ele nasceu. Ele era uma criança também, mas ele já era inteligente. Ele ensinava a homens adultos. Deus era com ele. Maria amava o seu filho. Ele era obediente aos pais. Você já falou isso para o seu filho? Começa pequeno. Nenhuma brecha, nenhum vão começa já com 10 metros, mas é com alguns milímetros. Nenhuma rachadura na trinca começa já grande. Ela vai rachando. Ela vai rachando. Ela vai rachando. E se você não cuida, a sua casa cai. Tome conta dos seus filhos. Ensine os seus filhos a palavra de Deus. Não há coisa mais importante nessa terra do que ensinar para os nossos filhos. O inimigo quer destruir. Você tem que tomar cuidado. O problema não é o seu marido. O problema não é o seu filho, talvez. Nem pode ser, talvez não seja isso. A gente tem que tomar cuidado. De fato, quem sabe hoje, então, Deus não está nos chamando para a atenção. Olha, será que o inimigo está na sua casa? Será que ele está ao derredor tentando derrubar a sua família? Você já pensou sobre isso? Como eu disse, eu não posso tirar Efésios 6 da Bíblia. Então eu tenho que pensar nessa possibilidade. Se você está com um problema na sua casa, ore a Deus. Consagre o seu lar para o Senhor. Fala, Deus, eu quero aqui, é meu. Precisamos nos armar. É necessário estar preparado. Nós precisamos de ferramentas e armas eficazes que derrubem fortalezas. Porque as armas de nossa milícia não são armas carnais, e sim são armas poderosas em Deus para destruir fortalezas e anulando sofismas ou anulando a mentira que tem aparência de verdade.
Essas são as nossas armas. As nossas armas têm que ser buscadas em Deus. Armas poderosas para destruir coisas que parecem verdade, mas não são. 2 Coríntios 10, 4. O que fazer, então, quando aqueles homens chegaram e viram aquela situação da cidade queimada, suas mulheres embora, seus filhos embora, suas coisas tudo foram levadas, eles choraram até não ter mais força. Quando foi a última vez que você se ajoelhou diante de Deus e chorou pela sua família? Quando foi a última vez que você se ajoelhou diante de Deus e chorou pelo seu filho? Quando foi a última vez que você fez isso? Quando foi, meu irmão e minha irmã? Em nome de Jesus, consulte o seu coração. Quando foi realmente que você derramou uma lágrima por aquele que está afastado já há tanto tempo? Quando foi? Quando foi que você derramou uma lágrima por uma criança aqui da igreja? Ou por algum irmão que passa por uma situação difícil aqui na igreja? Quando foi que você chorou pela igreja de Deus? Quando foi? Você já chorou alguma vez pela igreja de Deus? Quando foi que você chorou por você mesmo? Olhou para dentro de você e falou: meu Deus, eu preciso de um reavivamento, de um avivamento. Nós estamos pregando sobre avivamento aqui aos sábados. Eu preciso de um avivamento espiritual. Eu estou morto no meu espírito. Eu não tenho alegria. Eu venho à igreja, mas eu venho à igreja porque é um hábito da minha vida. Eu não sei direito nem porque eu vou à igreja. Eu quero ter alegria de ir à igreja. Eu quero ver Deus ali no meio daquele povo. Eu quero ter comunhão. Eu quero sentir o calor do Espírito Santo no corpo e na minha vida e no meu coração. Deus, eu preciso de um avivamento. Você já chorou na presença de Deus por causa disso? Ou você acha que é pouco presbiteriano? Meu irmão, diz no verso número 6 que apesar da situação crítica, ele reanimou no Senhor. Ele teve forças, ele buscou o Senhor. Ele buscou o Senhor e se reanimou. Ele disse, ele não se conformou com aquela situação, ele foi buscar o socorro de Deus. E é isso que nós temos que fazer, buscar o socorro de Deus, a presença do Senhor. Nós não geramos filhos para habitar, para povoar o inferno, nós não fizemos isso. Eles são de Deus. Os nossos filhos são promessa, nós lemos aqui, são herança do Senhor. O que é isso, meus irmãos? Os nossos filhos, foi Deus que nos deu, eles são herança do Senhor, nós lemos aqui. Não vamos desistir. Nunca desista disso. Davi não confiou em ninguém, ele foi para o Senhor, ele orou, ele foi buscar a presença de Deus. O meu socorro é no Senhor, que fez o céu e a terra. E ele foi buscar o Senhor. Foi lá que ele buscou o socorro. E Deus falou, vai buscar o seu povo. Vai buscar o seu povo, porque eu vou entregar o inimigo na sua mão. Foi isso que Deus falou para ele. Se você olhar para cima, se você olhar para Deus, tem jeito, meu irmão. Tem jeito, porque nada é impossível para Deus. Tem jeito, meu irmão. Nosso Deus é o Deus maravilhoso. Ele faz todas as coisas. Olhe para cima. Olhe para Deus. Pare de ficar com a sua cabeça baixada, amargurada. Busque em Deus. Olhe para cima. O Senhor te chama para olhar para cima, para olhar para Ele, com fé viva. Peça o socorro do Senhor. Davi consultou o Senhor para a direção, e ele fez, e ele foi, e ele avançou. E é isso que nós temos que fazer: buscar a orientação de Deus, e depois se levantar, e andar, e orar, e ajoelhar, e pedir, e trabalhar. Eu estive num congresso agora, nesses últimos dias, com os coreanos. Um povo abençoado. Um povo quente de coração. Talvez seja por isso que eu fiquei influenciado por os coreanos. Talvez seja por isso que eu estou assim hoje um pouco mais
emotivo, né? Mas é um povo de oração. É um povo de oração. E ela é uma cultura diferente mesmo. Eles levantam 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, tenha neve ou não. Se tiver neve, eles andam no meio da neve e vão lá na igreja e vão orar. Aí as pessoas, né, eu sei, é normal e realmente é o que as pessoas falam. Mas faz parte da cultura deles. Sim, faz parte da cultura deles. Eles orarem muito, porque eles vêm de uma religião oriental, onde eles já tinham costume de fazer meditações por longas horas. Então, orar por longas horas faz parte de uma cultura. Vocês concordam? Concordam? Claro, é óbvio. Quantos minutos você ora por dia? Você quer essa cultura para você? É essa cultura que o brasileiro tem que falar assim: olha, eu não oro nunca, tão pouco, talvez uns 30 segundos, quando eu vou dormir. Ah, Pai, obrigado por esse dia, em nome de Jesus, amém. Talvez. Quem sabe? Quanto tempo você dedica à oração? Você não tem motivos? Eu não tenho motivos para estar diante de Deus? Que motivos você teria para estar diante de Deus? Você vai esperar a sua casa pegar fogo e seus filhos serem levados embora? Para depois se ajoelhar? Vai esperar essa igreja aqui, ficar sem ninguém nos bancos? E vir aqui e ficar 1 ou 2 cantando com uma violinha aqui? Você vai esperar isso para depois se ajoelhar? Ou você vai dar glórias a Deus, porque hoje a igreja tem bastante gente aqui. Meus irmãos estão aqui comigo no calor do Espírito Santo, graças a Deus. Eu vou orar hoje e vou agradecer ao Senhor, porque o Senhor é quem faz as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou agradecer porque Ele me deu uma nova esperança. Eu vou orar pelos meus filhos e Deus vai me escutar. E no seu tempo Ele vai trazer meu filho de volta. Quantos minutos você vai dedicar à oração ao Senhor todo dia? Quebre essa corrente de que a cultura brasileira, que a cultura coreana. Não, o Filho de Deus ora. O Filho de Deus tem prazer, tem necessidade. Se você é filho de Deus, de fato, Deus te chama para a oração. Ele fazia assim lá com Adão. Adão, onde é que você está? Adão, onde é que você está? Ah, estou aqui, Senhor. Ah, vamos conversar. Eu quero conversar com você. Meu prazer é conversar com você, Adão. Adão não tinha pecado, né? Você que já é lavado no sangue de Jesus, Deus tem prazer, Deus te chama à intimidade. Deus te chama para conversar. Se você não tem ouvido a voz do Senhor, misericórdia para conversar com você. Não faça concessão para os seus filhos. Não seja liberal demais com seus filhos, achando que tudo é normal. Ah, mas isso todo mundo faz. Ah, o coleguinha dele, né, tal. Não. Veja, conselho da palavra de Deus. Tem que deixar um pouquinho, ele tem que curtir a vida, né? A vida é tão curta. Tem que curtir, né? Então vamos deixar. Bom, aí você deve pensar assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então deixa ele ir com o seu amiguinho, fazer coisa errada, deixa ele ir para a glória de Deus. Deixa ele ter um mau comportamento, chegar 3 horas da manhã em casa bêbado. Se for para a glória de Deus, deixa. Deixa ele ir indecente para aquele lado, vai para os lugares podres. Se for para a glória de Deus, deixa. Deixa ele ficar ocioso. Não leva ele na casa de Deus. Se for para a glória de Deus, não leva. Deixa dormir. Se for para a glória de Deus, faça. Se nas nossas relações com as nossas esposas ou com os nossos maridos, nós temos sido negligentes, temos sido violentos, temos sido impacientes, você pode dizer assim: somos humanos, afinal. Às vezes acontece. Aí a palavra de Deus fala assim: e tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Se a gente pode fazer tudo isso, ser impaciente, ser violento,
ser intolerante. Vamos fazer isso dando graças a Deus. Graças a Deus. Hoje eu dei um esculacho e tratei mal a minha mulher. Graças a Deus. Se você pode fazer isso, então faça. Colossenses 3,17. Nós precisamos nos empenhar, estar na presença de Deus o tempo todo. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Meus irmãos, vamos orar ao Senhor. Vamos cuidar da nossa família. Lembre-se da saída do povo de Deus do Egito. Quando eles saíram de Deus, lá daquele povo, em Êxodo 10, eles estavam saindo e já era, se não me engano, a 9ª praga. Eram densas trevas ali. 3 dias de trevas, diz que as trevas dava para se apalpar. Pense num negócio escuro. Dava para apalpar ali a treva. Aí o faraó chamou lá Moisés e falou assim: Moisés, está escuro. Moisés, seguinte, vamos fazer um acordo aqui. Você vai adorar o seu Deus, vai embora. Leva todo mundo embora. Leva suas crianças, seus velhos, seus filhos, leva todo mundo embora. Mas deixa aqui os seus rebanhos, as suas ovelhas, deixa aqui. Moisés falou: não, isso é de Deus. Nós vamos sacrificar ao Senhor. Nem uma unha vai ficar aqui. Vocês sabem quanto pesa uma unha? Quanto vale uma unha? O que vale uma unha? Eu cortei a unha hoje. Não vale nada. Moisés falou assim: não vai ficar uma unha. Tudo é de Deus. Foi o Senhor quem deu para você a sua esposa. Foi o Senhor quem deu para você os seus filhos. Foi o Senhor que deu para você os seus bens. Foi o Senhor quem te deu. Não deixe que o inimigo tome de vocês, nem de mim. Para a glória do nosso Deus. Vamos levantar a igreja. Vamos orar. Vamos ter vida com Deus. E o inimigo não vai tomar nada de nós. Porque tudo veio de Deus. E tudo é de Deus. Vamos ficar em pé. Ore comigo agora. Baixe a cabeça. Senhor meu Deus, o Senhor é um Deus santo, poderoso, forte Deus. Seu nome seja glorificado em todas as nossas famílias, Senhor. Nossas famílias sejam um lugar de bênção. Nós somos o teu povo e o Senhor é o nosso Deus. Repreenda, Senhor, toda a ação do inimigo que quer separar-nos, que quer ver-nos derrotados, Senhor. A vitória a ti pertence, meu Deus. A vitória é do Senhor. Quem é Deus senão o Senhor, forte e poderoso, que luta nossas lutas, que vem vencedor de eternidade em eternidade. Não há quem possa resistir-lo, Senhor. Por isso, Deus, nós clamamos a Ti. Toma nossas famílias para Ti mesmo, Senhor. Toma os nossos filhos para Ti mesmo, Senhor. Glorifica o Teu nome na salvação e livramento de nossas casas. Abençoa os pais, abençoa os filhos, abençoa as esposas, os esposos. Seja repreendido o inimigo das nossas almas, aqui em São Joaquim da Barra e em toda a terra, para a glória do Senhor. E que todos nós sirvamos somente a Ti, Senhor. Que o nosso coração seja totalmente voltado para o Senhor e pela Tua palavra. E para a Tua palavra. Gere em nós um coração novo, um coração que ama a Tua palavra, que ama falar com o Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a ensinar os nossos filhos a Tua verdade. Ajuda-nos, Senhor, a ensiná-los pelo exemplo de nossas vidas. E dá-nos sempre a Tua presença santa e gloriosa. Nós te rendemos graças, Senhor, pelo favor do Teu Filho Jesus, que nos alcançou, morrendo por nós naquela cruz maldita. O Senhor é o nosso Senhor, é o Salvador, é o nosso maravilhoso Deus. E nós
Senhor, consagramos para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor